Olá, eu sou a Tainá Farfã e começa agora o JR Entrevista. O ex-juiz da Operação Lava Jato e atual senador Sérgio Moro foi absolvido por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. E para falar sobre isso e também outros assuntos, claro, ele é o nosso convidado de hoje para participar do JR. Seja muito bem-vindo, senador. Obrigado, Tainá. Um grande prazer estar falando aqui no JR, na Record. E vamos às perguntas, vamos responder todas as questões aí que foram colocadas. É um prazer te receber. Obrigado. Senador, o TSE absolveu o senhor das acusações de abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação na última terça-feira. Eu quero saber como o senhor reagiu a essa decisão. Foi uma virada ou o senhor já esperava esse resultado? Olha, Tainá, desde o início nós sabíamos que o direito, os fatos e as provas estavam do nosso lado. Mas os autores das ações queriam se aproveitar de uma ideia que teria um revanchismo contra a Operação Lava Jato e contra a minha pessoa e queriam caçar meu mandato sem ter razão. E aí inventaram um monte de mentiras, alegações também absurdas, como, por exemplo, isso me chateou muito, alegar que utilizar seguranças durante a campanha para o Senado, que isso seria um abuso. Só que assim, eu sou uma pessoa que infelizmente combateu a corrupção, ou melhor, felizmente combateu a corrupção, que combateu o crime organizado e a gente sempre viveu sob ameaça. Então o TSE proferiu uma decisão que foi técnica, que foi independente e merece ser elogiada, assim como foi o TRE lá do Paraná, que antes também havia rejeitado, né, por maioria, agora foi 7-0 a meu favor, no TSE, essas acusações levianas que foram feitas pelos autores das ações. Ontem o senhor chegou até a conversar com a imprensa, disse que foi um julgamento técnico e independente, né? Ontem não, antes de ontem, se eu não me engano. Ontem, na verdade, né? Quarta-feira. Mas o senhor chegou até a agradecer Jair Bolsonaro nessa fala, também agradeceu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Soubemos que Pacheco chegou a conversar com alguns ministros também. O senhor acredita que teve também uma influência política nesse resultado? E o senhor chegou a pedir ajuda do Pacheco ou de outros senadores? Como é que foi o processo? Não, o fato é que o julgamento foi técnico e foi independente, tanto que a opinião pública, vários jornais até publicaram editoriais, colunistas, a imprensa em geral elogiou a decisão e apontou como tecnicamente correta. Então eu não recebi nenhum favor do TSE, foi um julgamento justo ao que nós tínhamos direito. Agora, no cenário que a gente tem hoje, turbulência política, de uma pressão, de gente que se sentiu prejudicada, muitas vezes pelo combate da corrupção na época da Lava Jato, o tribunal proferiu um julgamento técnico, independente e nos exonerar da responsabilidade como deveria ser, nós temos, claro, que elogiar e ver com bons olhos. O que eu mencionei, que eu sempre tive o apoio e conforto dos meus pares no Senado, e aqui é interessante, Tainá, porque mesmo senadores de outro perfil ideológico, partidário, também defendiam, olha, podemos ter divergências, mas as divergências têm que ser resolvidas dentro do campo democrático. E entre elas, tínhamos aí o destaque do presidente, o senador Rodrigo Pacheco, do senador Davi Alcolumbre e de vários outros pares, como o Rogério Marinho ali, que defendiam a preservação do mandato. Não como favor, mas como um direito, e não meu, dos 2 milhões de eleitores paranaenses que me escolheram em 2022. Então, acho que esse fato do tribunal ter tido condições de proferir essa decisão independente e técnica nesses tempos de polarização política tem que ser elogiado. Teve uma virada para além das expectativas, o senhor avalia que teve? Chegou um momento que não se sabia ali para que rumo iria, né? Recentemente a gente viu um movimento político até de apoio, né, ao senhor, quando a gente vê esse movimento, por exemplo, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indo conversar com os ministros. Qual que é a sua avaliação? Veja, eu nunca fiz um prognóstico como seria o resultado do julgamento, seja do TRE, seja do TSE. Até entendia quem dizia que eu estaria cassado, gente que se apresentou até para uma eleição suplementar no Senado que não existia, que estavam tratando de maneira desrespeitosa a população paranaense, os votos de 2 milhões de paranaenses, assim como os tribunais. Então, eu nunca fiz exercício de adivinhação futura. Mas eu tinha a crença de que, como a lei, os fatos e as provas estavam do meu lado, que as acusações eram levianas, que se a justiça prevalecesse, nós ganharíamos, e como foi.
os votos, né, inclusive do próprio ministro Alexandre Moraes, o voto dele foi muito contundente. E ele apontou até essa perversidade, né, de se invocar valores gastos em segurança por alguém ameaçado pelo PCC como um fator para a cassação do mandato. Veja que absurdo. Então, quer dizer, se você faz o seu trabalho, se você se expõe contra o crime, combate o crime como ministro da Justiça, combate a corrupção como juiz lá na época da Lava Jato, quer dizer que você, então, se concorrer à eleição e tiver necessidade de segurança, você vai ser cassado. Isso é um absurdo. Agora, o trabalho que o presidente Rodrigo Pacheco e outros senadores fizeram foi apenas de defender a institucionalidade, defender um julgamento justo. O que predominou foi a análise técnica do TSE, assim como tinha sido do TRE anteriormente. A gente tem apuração, senador, de que o PT não deve recorrer a essa decisão, ainda não sabemos qual deve ser o posicionamento do PL, não sei se o senhor já tem, se chegou a conversar com alguém em relação ao partido, mas o senhor acredita que agora o assunto está encerrado? Assunto completamente encerrado, não tem nenhum cabimento, um recurso ao STF, não tem uma questão constitucional envolvida, então não é nenhum favor eles não quererem agora recorrer. Não vão recorrer porque não tem cabimento, não tem admissibilidade. O que aconteceu ali atrás, Tainá, foi que quando houve a decisão do TRE, que foi muito contundente também, o país inteiro assistiu, pôde acompanhar os votos e foram muito sólidos, especialmente o voto do relator e dos desembargadores que acompanharam, houve um convencimento da opinião pública, tanto que, por exemplo, os jornais fizeram editoriais já naquela época, dizendo que não existe nenhuma razão para cassação, a não ser que se queira fazer revanche por conta do combate à corrupção na Lava Jato. E isso, evidentemente, seria inaceitável. E então, houve a decisão favorável e o ex-presidente Bolsonaro fez um movimento para que não houvesse um recurso por parte do partido PL do Paraná. Haviam lá dois inconformados com a minha vitória, que insistiam naqueles recursos, Paulo Martins e o Fernando Giacobo. O presidente pediu que não houvesse o recurso, mas eles desobedeceram o presidente Bolsonaro nesse espírito de tentar ganhar as eleições fora das urnas. Então houve esse movimento do presidente, eu agradeço. Infelizmente, ainda assim, ele foi desobedecido. Já que citamos Jair Bolsonaro, o senhor acredita na reversão da inelegibilidade de Bolsonaro? Olha, acho que não pode fazer um prognóstico nesse sentido. Eu não fazia do meu julgamento, né? Eu sabia que tinha feito certo, seguimos as eleições ali, como se diz, pelas regras, pelo manual, by the books, mas eu não fazia nem exercício de adivinhação do meu processo, quanto mais de outras pessoas. Senador, nessa semana a gente acompanhou a decisão do STF de anular a pena de Zé Dirceu, também as acusações contra Marcelo Odebrecht, mas deixou ele com os benefícios do seu acordo de delação premiada. Queria que o senhor trouxesse uma análise, né, desse cenário, também o que representa a Lava Jato hoje. Olha, a Lava Jato foram 4 anos, ali entre 2014 e 2018, que nós tivemos a lei sendo aplicada no país, mesmo frente a pessoas poderosas. Bilhões de reais foram recuperados e não tem como negar esse fato, né? Houve confissões, o dinheiro entrou nos cofres públicos de volta. A Petrobras anunciou que recebeu 6 bilhões de reais de volta de dinheiro desviado da corrupção. A população pôde assistir, as provas foram categóricas. Hoje existe um revanchismo, um revisionismo, muito decorrente, a meu ver, do fato de ser Lula o presidente. Nós temos um governo Lula que é totalmente contrário e crítico ao combate e à prevenção à corrupção e, notadamente, daí a Operação Lava Jato. Isso acaba influenciando negativamente todo o clima político, propiciando esse tipo de revisão. Eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito no Lava Jato e eu espero que no futuro nós possamos recuperar o bom caminho de prevenção e de combate à corrupção. Agora, eu também não tenho condições, mas não sou mais juiz do processo, então não tem como interferir nesses casos. Eu apenas faço aqui a minha observação quanto a esse cenário, que nós precisamos rever essa postura. Senador, e diante desse cenário, juridicamente falando, até aproveitando sua experiência, Marcelo Odebrecht pode pedir de volta o dinheiro que ele pagou nesse processo de acordo? Não sei, tá? Espero que não, né? Espero que não. Seria algo absurdo.
se isso acontecesse, mas eu não tenho como fazer ali um envolvimento dentro desse processo. O que eu tenho feito como senador da República, nesse momento, além de fazer oposição ao governo Lula, é me focar em temas que a gente vê que consegue avançar politicamente, como na segurança pública. O governo Lula não tem uma política de segurança, então nós ali no Congresso temos tentado fazer a diferença. Entre os temas, por exemplo, conseguimos aprovar o fim das saídas temporárias dos presos, as chamadas saidinhas nos feriados. Os presos saíam no feriado, fugiam, alguns até cometiam crimes. Nós conseguimos acabar com isso na legislação. Estamos hoje debruçados ali no Senado Federal num projeto importante, que veja até interessante, foi proposto pelo então senador Flávio Dino, hoje ministro do STF, que busca evitar que as audiências de custódia, a pessoa é presa em flagrante cometendo um crime, ela é levada ao juiz e isso é positivo, mas muitos desses presos acabam sendo liberados, e em alguns casos sem um adequado critério. E pontualmente casos de presos perigosos são colocados em liberdade. Então a ideia é nós regularmos melhor a audiência de custódia para evitar que esses presos saiam. Eu gostaria muito de estar trabalhando hoje também com assuntos atinentes à prevenção e repressão da corrupção, para melhorar. Mas como é que você vai fazer isso durante um governo Lula? É praticamente impossível. Então nós temos que esperar o melhor momento político para voltar a trabalhar esses temas. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Senador, voltando um pouco agora para a política, o senhor considera concorrer à presidência da República nas próximas eleições? Não, de forma nenhuma. Essa hipótese está totalmente descartada. Eu estou focado hoje no meu mandato, nas minhas realizações. A gente quer fazer oposição, mas a gente também tem que construir, aprovar projetos que beneficiem a população. E em 26 eu devo apoiar algum candidato contra o governo Lula. Nós temos hoje, eu sou do Partido União Brasil, nós temos hoje uma pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado de Goiás, que apresenta bons resultados na gestão ali do estado dele. E, claro, é muito tempo ainda à frente, vamos ver como as coisas vão evoluir, vamos ver se ele mesmo vai se dispor a ser candidato, mas nós temos que construir uma candidatura, se possível unificada, e existem outras pessoas aí que eventualmente possam ocupar esse espaço, governador Zema, governador Tarcísio, até mesmo governador lá do Paraná, que possam ocupar esse espaço, e nós precisamos ter uma frente contra a reeleição de um presidente do PT, porque a gestão não tem sido positiva para o país. O senhor continua então no União Brasil e dá para dizer que a presidência, em algum momento, ainda que não seja 2026, é um projeto para o senhor? Não, não penso nisso. Eu sempre tive muito focado no trabalho que eu fazia, no cargo que eu ocupava. Então, como juiz, eu trabalhava ali como juiz, eu não ficava pensando, podem falar o que quiserem, mas eu só fui concorrer a uma carreira política 4 anos, quase 4 anos depois de deixar formalmente a magistratura. Fui ao governo Bolsonaro como ministro da Justiça, porque a gente queria levar o combate à criminalidade e à corrupção a um patamar mais elevado aqui em Brasília. Então, eu não sou dessa pessoa de ficar planejando o que eu vou fazer daqui a vários anos. Os planos têm que ser mais imediatos e o foco, de fato, é o mandato do Senado. E o que te encantou na política para o senhor deixar a magistratura e ir para a política? Olha, eu sempre acreditei muito no serviço público, no bom serviço público. Hoje, às vezes, existe uma imagem um pouco deteriorada do serviço público, que é injusta até com os funcionários públicos, servidores públicos. Existe, sim, problemas, existem, sim, vícios, mas existe uma grande maioria de servidores públicos, seja juízes, promotores, funcionários executivos, do legislativo, que são dedicados, que estão ali querendo servir o país. Assim como pessoas no setor privado, que embora todos estejam preocupados com o seu ganha-pão, que é normal, é natural, também se preocupam com o país e se preocupam com os rumos que estão seguindo. Então, quando eu deixei a magistratura lá atrás, o propósito foi esse, vim para Brasília para continuar o meu trabalho em outra tarefa. E acaba sendo até, Tainá, isso eu acho que é algo positivo, que a gente acaba aprendendo, né? Então, a vida é um aprendizado. E você ter essa oportunidade de ter percorrido a magistratura, o judiciário, depois o poder executivo e agora o legislativo, acaba sendo também uma forma de crescimento pessoal, que também
é algo que nós não devemos excluir da ambição de qualquer pessoa, né? A possibilidade de você se tornar cada dia mais uma pessoa melhor. Senador, agora puxando um pouco mais para o seu trabalho dentro do Senado. A casa tem dito que o político Sérgio Moro nasce agora, finalizado esse processo lá no TSE, né? Tinha uma expectativa muito grande em torno disso. O senhor concorda com essa afirmação? E dentro da casa, dentro do Senado, o senhor está mais para o lado do bolsonarismo no Senado? Qual que é a sua posição lá dentro? Acho que as pessoas não devem ser rotuladas, né? Eu me considero um senador focado nos vários assuntos ali do Paraná. Eu fico preocupado com o Paraná, eu até falo, às vezes uso uma metáfora, nós temos que construir uma fortaleza no Paraná para evitar que essa gestão ruinosa do PT acabe se estendendo ali para o Paraná também, né? Por exemplo, em governo do estado. Mas o meu foco tem sido também em temas nacionais atinentes à segurança pública e ao controle das contas públicas, porque isso é importante, porque senão gera inflação, gera juros, afeta o crescimento. Então, eu sou de oposição e continuarei sendo de oposição, mas eu também não quero alimentar essa polarização irracional que contamina muitas vezes o país e acaba prejudicando a nossa avaliação de propostas e de políticas públicas. Então, por exemplo, como aconteceu essa tragédia agora no Rio Grande do Sul, as políticas que forem para socorrer o Rio Grande do Sul, para evitar que esse tipo de acontecimento, dessas tragédias ocorram novamente, eu sou totalmente favorável. Não importa que venha do governo Lula, não importa que venha de iniciativa de algum outro parlamentar com o qual eu me dê bem ou não me dê bem, nós temos uma responsabilidade em cima do país. Então, eu sou contrário a esses rótulos. Quanto à questão de nascer agora, o político, eu digo o seguinte, o processo realmente incomodava, né? Porque existia uma pressão e uma tentativa de cassação do mandato legítimo que eu consegui dos eleitores do Paraná, e passando essa fase, é evidente que nós ficamos mais livres para a atuação parlamentar. Mas eu sempre mantive uma coerência nos meus princípios e nos meus valores. Então, eu sempre vou estar buscando ali resultados concretos na atividade parlamentar, além de fazer oposição. Como está a sua relação hoje com Jair Bolsonaro? Minha relação com o ex-presidente, eu creio que seja pacificada. Eu deixei o governo, eu mantenho minhas divergências com ele, nunca me retratei daquilo que eu disse, porque o que eu disse sempre foi verdade, mas já em 2022, no segundo turno, eu tinha um compromisso com o eleitor paranaense e, do outro lado, também um compromisso com o país, e apoiei ele no segundo turno contra o que foi eleito presidente Lula, porque entendia que era uma opção melhor para o país, e continuo entendendo isso até hoje, tanto que estou ali na oposição. Mas, basicamente, é esse o movimento que foi feito. Eu estou no União Brasil, que é um partido de direita, de centro-direita, e nós temos uma responsabilidade ali muito grande. Inclusive, tem iniciativas dentro do próprio União Brasil para a criação de lideranças jovens. Nós temos um programa agora da Fundação Índigo, junto com o IBMEC, que está sendo capitaneada pelo ex-governador ACM Neto, para tentar formar lideranças novas, né, responsáveis para esse país, porque é um pensamento de que nós temos uma responsabilidade maior até do que o próprio exercício do mandato. Senador, agora falando um pouco novamente, né, sobre o Senado, tem algumas pautas sendo discutidas ali que tocam o sistema judiciário brasileiro. Na sua opinião, quais as reformas mais urgentes que o judiciário brasileiro necessita? Bem, eu sempre fui um defensor lá da execução da condenação criminal em segunda instância. Esse é um tema que nós precisaríamos retomar um dia para que nós tenhamos um sistema judiciário eficiente. Não dá para ficar esperando aí décadas por um julgamento. Mas, politicamente, talvez seja difícil tratar desse tema. Algo que precisa ter uma continuidade, que foi até objeto de votação no Senado, e eu votei a favor, foi a PEC 8, né? Foi aprovada a iniciativa, inclusive, de colocar em pauta do senador Rodrigo Pacheco, que visa dar uma racionalidade ao sistema judiciário, o controle de constitucionalidade, para que uma decisão proferida por um ministro da Suprema Corte que suspenda por inconstitucionalidade uma lei,
tenha que ser submetido ao colegiado do Supremo Tribunal Federal em um tempo razoável. Houve quem visse esse movimento como uma tentativa de enfraquecer o Supremo, mas pelo contrário, você está valorizando o colegiado do Supremo Tribunal Federal. E, de fato, nós temos que questionar uma lei que passa aprovada no Congresso, amplo debate, divergências, 2 casas do Congresso, 503 deputados, 81 senadores, e de repente ela é suspensa por uma decisão de um único ministro, é algo, a meu ver, pouco recomendável dentro de uma democracia. Afinal de contas, os representantes eleitos pelo povo são os senadores e os deputados. E o povo, que se não estiver satisfeito com as leis, pode simplesmente nos mandar para casa a cada eleição, enquanto não pode fazer a mesma coisa com o ministro Supremo. Essa PEC hoje está na Câmara, precisaria ter um movimento para que ela fosse votada, né? Não dá para compreender porque isso está parado lá. Essa é uma daquelas propostas tidas como sensíveis, tem ainda aquela que estabelece um tempo de mandato para ministros do Supremo, enfim. O senhor acredita que isso é de fato uma interferência no outro poder ou não? Cabe ao Legislativo definir sobre essas questões? Não é. O grande problema, Tainá, que eu falava agora há pouco, é como a gente tem esse ambiente político polarizado, tudo é visto como uma espécie de agressão, tudo é visto numa perspectiva ruim. Mas, por exemplo, essa PEC 8, ela fortalece o colegiado do Supremo. Ninguém está tirando o poder do Supremo, no fundo está apenas dando uma maior racionalidade. A discussão dos mandatos, existe lá uma PEC no Senado Federal, e ela ainda não foi colocada sequer em votação na comissão. É um tema que é possível ser debatido, tanto que outros países têm mandatos para o Supremo Tribunal Federal, enquanto outros, como aqui no Brasil, é vitalício. Agora, nós simplesmente entendemos que o debate está obstaculizado, que a gente não pode debater esses temas, a meu ver, não é próprio de uma democracia. Mas eu sempre tive uma postura muito clara na minha vida política. Eu não sou, não agrido instituições, eu tenho tratado esses assuntos com respeito, não vou mudar isso por conta de ter passado esse julgamento, mas nós temos que discutir os problemas do país, fazer as críticas quando são necessárias e buscar aprimorar o nosso sistema. Afinal de contas, o cliente final, que é a população, quer resultados e quer um sistema melhor, que funcione. Por isso que eu digo, nós precisamos retomar a prevenção e o combate à corrupção com urgência nesse país, porque isso implica desvio de dinheiro, isso gera ineficiência na condução das políticas públicas, e nenhuma democracia saudável do mundo inteiro pode deixar o debate sobre a corrupção de lado. Senador, um assunto que vai voltar para os holofotes já na semana que vem é o veto do presidente Lula ao projeto das saidinhas. Nos bastidores tem uma briga aí em torno dessa proposta entre oposição e governo, e eu queria ouvir do senhor qual que é o seu posicionamento em torno desse assunto. Eu votei a favor do projeto, vou votar para derrubar o veto. As saidinhas dos presos têm gerado uma série de problemas. Claro que o fim delas não resolve a segurança pública, mas pelo menos é um passo na direção certa. E com muito orgulho aqui, Tainá, eu participei dentro do Senado Federal da construção de um acordo para que o projeto fosse adiante. Tinha muita resistência dentro do Senado. Eu apresentei uma emenda ao projeto que veio da Câmara, que a meu ver aprimorou, que permite que os presos do regime semiaberto saiam para fazer cursos de educação. Isso é importante para a reabilitação deles, para a ressocialização futura, desde que eles não fossem condenados por crimes praticados com grave violência contra a pessoa, como crimes hediondos. Isso fez com que o projeto prosseguisse no Senado, tanto que foi aprovado e depois foi aprovado na Câmara. Não entendi as razões do veto do presidente Lula, achei que foi um erro contra a população e também um erro político. E espero que esse veto seja derrubado. Eu veementemente vou me posicionar pela derrubada. Senador, nossa conversa está chegando ao final. Agora, rapidamente, antes da gente se despedir aqui, diz pra gente como será o senador Sérgio Moro daqui para frente.
Eu vou continuar sendo o mesmo senador. Na minha carreira pública, dentro do serviço público, fui um juiz vinculado à lei. É complicado, não é questão de autologia, mas acho que nós enfrentamos desafios grandes na Operação Lava Jato, aplicamos a lei. Como ministro da Justiça, nós fomos para cima do crime organizado. Agora, como senador, é claro que também não quero ficar limitado às pautas da segurança pública ou à pauta de prevenção à corrupção. A gente se preocupa com, por exemplo, a saúde, né? Minha esposa, que é a deputada federal Rosângela Moro, ela está na Câmara, está aqui comigo, e ela está muito dedicada a esses temas específicos, especialmente algo que preocupa muito toda a população, mas os brasileiros, todos os brasileiros, que é o problema das doenças raras e a falta de tratamentos adequados na rede de saúde pública. Eu também contribuo com essas pautas. Além dos temas econômicos, porque a população quer o quê? Quer também emprego, quer renda, quer salário, quer prosperar, que é direito delas e tem o direito de cobrar dos representantes eleitos. Então, meu perfil vai ser esse, de continuar sendo coerente com aquilo que eu acredito e, claro que a política exige compromissos, mas a gente nunca compromete os nossos princípios e os nossos valores.